Estamos chegando para mais um episódio do nosso Pode Assim, Mulher. E hoje nós vamos falar sobre histórias inspiradoras com um convidado especialíssimo, professor José Carlos Barbieri, hoje presidente da Associação Comercial e Empresarial de Maringá, mas que tem muita história para contar, não, professor? Olá, Juliana, tudo bem? Acredito que sim, né? Com 58 anos, passando aí por morar em Borrasópolis, Apucarana, Londrina, agora em Maringá, fazendo parte do Cinep, depois do Codem, agora da Sim. Acho que tem bastante história. Acho que sim, mas antes desses cargos todos, é dessa história que a gente vai querer saber um pouco mais hoje. E aqui conosco também a Majô, que é nossa conselheira, também presente para participar dessa conversa. Seja bem-vinda, Majô. Oi, Ju. Oi, Lígia Barbieri, você que está em casa assistindo a gente. É um prazer estar aqui para conhecer um pouco mais dessa grande liderança que a gente tem em Maringá, muito inspiradora. Espero aprender bastante hoje. Muito obrigada. E comigo aqui, também conosco, a Lígia Blanco, empreendedora, uma grande empreendedora, fazendo parte também do nosso conselho. E seja bem-vinda a essa conversa também, Lígia. Muito obrigada, Ju. É uma honra estar aqui. Eu adoro história e eu aprendo muito com essas histórias de um empreendedor como o professor José Barbieri. Então, assim, eu estou muito feliz. E com a Ju também, né? Aqui compartilhando e aprendendo. Então, tenho certeza que vai ser maravilhoso. E essa é certamente uma história que a gente tem muito para aprender. Professor, o pessoal conhece hoje José Carlos Barbieri, presidente da Associação Comercial, ocupou outros cargos, reitor de universidade, mas antes disso tem um menino estudante que começou numa caminhada inesperada, inimaginável. Verdade. Como é que começou a sua carreira, professor? Pois é, como começou a minha carreira? Eu estudei sempre escola pública, então eu estudei primeiro na cidade que eu nasci, Borrasópolis, depois eu fui para o seminário, fiquei um ano, daí voltamos para Borrasópolis, daí meus pais disseram, olha, vamos mudar para Apucarana, que lá o ensino público, mesmo sendo público, ele tem uma qualidade melhor. Daí fui para Apucarana, estudei no Colégio Nilo Cairo, colégio bem no centro ali de Apucarana, e estudava e trabalhava. Terminei, na época, o segundo grau, hoje ensino médio, e fui prestar vestibular. Naquela época, o que me encantou foi um professor de química que dava umas aulas bem interessantes, aquelas reações químicas todas, e também um trabalho que eu tinha, né, exercido por um período, que é ser balconista de farmácia. E vi que lá na farmácia eu poderia ajudar as pessoas. Então juntou a química com a farmácia, decidi fazer então vestibular para a farmácia. Mas não tinha o conteúdo necessário para passar. Naquela época não existiam faculdades privadas como tem hoje, eram só faculdades públicas e meus pais também não tinham condições de pagar. E as públicas já eram muito concorridas. Muito concorridas, muito concorridas. E então fui fazer cursinho para vestibular. Primeiro semestre fiz cursinho no Colégio Canadá em Apucarana, trabalhando, né? Fui ali, naquele momento, serigrafista de uma fábrica de bonés. Falar em Apucarana e falar em boné é quase que a mesma coisa, né? Então, fui serigrafista numa fábrica de bonés. Daí, também trabalhei como auxiliar numa oficina mecânica e fazendo cursinho. Não passei. Porque o primeiro semestre é como se eu tivesse, assim, entrado num filme de uma língua grega, que eu não entendia nada. No segundo semestre já voltei, né, conseguia já aprender bastante. E o dono do colégio, o professor Oia, falou o seguinte, olha, você não tem como se dedicar mais e você vir para cá de manhã, assistir aula pela manhã, assistir aula à noite e tal. Cheguei, conversei com meus pais, vamos apertar o que der, vamos, né? Então aí parou de trabalhar. Eu parei de trabalhar. Daí, esse mesmo professor, o professor Oia, me chega e fala o seguinte, olha, estou vendo que você tem bastante interesse, está vindo de manhã, estou assistindo várias aulas, vindo à noite e tal. Vamos resolver o vestibular de Londrina, que é na época quem fazia da Fundação Carlos Chagas, né? Daí, falei, quando? Ele falou, sábado, domingo, feriado, de madrugada. Falei, vamos. Daí ele falou assim, olha, só que eu estou chamando você e estou chamando a Sandra. Não me lembro o nome da Sandra hoje. Eu falei, mas a Sandra é minha concorrente em farmácia. Não, mas qual é o problema? Eu sei que nós resolvemos 10 anos de vestibulares
de Londrina de matemática, de química, de física e de biologia. Todas as questões, cada vestibular ele tinha 40 questões, então foi uma pancada de exercício. E daí ele falou o seguinte, olha, tem uma mãe de um aluno que você dá aula para os filhos dela, só que ela não quer estar na sala de cursinho, porque ela se sente constrangida, mas ela quer estudar. Mas aí você já estava dando aula na escola também. Não, só aluno. Só aluno ainda. Ela quer estudar. Você não quer dar aula particular? Aula particular? Mas... eu não sei, acho que eu não levo jeito para coisa. Eu falei, não, vamos tentar. Daí eu e outros professores fomos dar aula particular. Daí eu acabei escolhendo, dominava um pouquinho mais, a aula, o conteúdo de biologia. Eu fui dar aula particular para ela de biologia. Então eu ia na biblioteca da escola e ficava lá ensinando biologia para ela. No final ela passou, certo? Ela passou. Daí terminei aquele semestre, já o segundo semestre de cursinho, de novo, não passei no vestibular. Virou o ano, daí ele A fala, sua aluna particular passou. ela passou, mas... eu não. Daí ele chega e fala assim, olha, tem um professor da noite que dá aula, naquela época era chamado de supletivo, né? Hoje é a EJA, a Educação de Jovens e Adultos. Ele quer deixar a disciplina de ciências no primeiro grau, que hoje é Fundamental 2, que seria a 6ª série. Você não quer dar aula de ciência? Mas eu dar aula? Não, você é farmacêutico. Não, tenta. Daí ele falou assim, olha, de manhã você está assistindo aula, à noite você está assistindo aula, vem aqui às tardes e dá aula para as carteiras. Mas vem treinar. Para as carteiras mesmo. Então eu entrava na sala, pegava o pagador e o giz e ia lá, ficava. Quando eu terminava, enchia o quadro, ele falava, olha, tá pronto, me chama. Ele falou, não, essa letra tá difícil. Eu tinha letra tudo discursiva, fazia caligrafia, né, tudo redondinho, bonitinho. Eu falei, não, muda essa letra. Eu falei, mas nunca escrevi em letra de forma. Não, vai ter que ser. Tá bom? Professor, ele foi um mentor seu. Foi mesmo. Tem mais alguns que vêm na sequência, sabe? Daí, chegou ali o dia que eu entrar na sala de aula. Eu lembro que era uma quinta-feira, e você, amanhã à noite, sexta-feira à noite, você vem aqui pra gente ensaiar a sua entrada na sala de aula. Eu falei, beleza. Daí eu cheguei, passei na sala dos professores, peguei a caixinha de giz, era uma caixa desse tamanho com um monte de giz colorido, branco e tal. Peguei o jaleco e tal, ainda não estava com o meu nome, fui. Quando eu cheguei estava ele, a professora Zélia, que já não está mais entre nós, que era de geografia, o professor Doribê, que era de história, o O era sócio dele. Então estavam os três sentados e falaram, agora você fecha a porta, eu do lado de fora, entra, vamos ensaiar a sua entrada. Eu estava muito nervoso, eu sei que eu entrei e saí umas 10 vezes. Imagina, preparar, o professor ensinar, entrar na sala de aula. Até entrar na sala de aula. Beleza, venci essa etapa. Então, joia, agora começa. E daí, né, já tinha dado muitas aulas para carteira, então até que a letra concordava e tal. Daí chegou o momento do nome, né? Meu nome é José Carlos Barbieri, daí eu era muito conhecido como Carlinhos. Daí falou, Carlinhos é impossível, não. Professor Carlinhos. Zeca. Não. Zé Carlos. Né? Carlão, você não é grande e tal. Daí eles falaram assim, ó, teu nome agora, então, como professor, vai ser Barbieri. Falei, olha, acho que meu avô vai gostar, né? Porque Barbieri é um nome italiano, né? Vem lá do noroeste da Itália, inclusive meus ancestrais são donos do Aperol. Se vocês tomarem Aperol, tá escrito lá, Barbieri. Uau! Então da região ali de Vêneto, 40 quilômetros mais ou menos de Veneza, uma cidade chamada Telecentro. Meu avô vai gostar, né? E daí comecei a usar o nome Barbieri. Isso era sexta-feira, na segunda-feira, entrei em sala de aula. Fui dar aula. E engraçado que eu fui dar aula para EJA, na Educação de Jovens Adultos, tornam adultos. Alguns ali eu conhecia, tinha até mãe de amigos meus. Então, no finais de semana, eu que chamava de tios, né? E no meio de semana, para ir dar aula, era o professor. Era bem engraçado, mas foi assim, né, tranquilo. Acho que foi uma relação bem legal. E daí, logo na sequência, ele falou assim, olha, você tem que fazer uma faculdade, né? Eu falei, mas eu não passei em farmácia. Ele falou assim, tenta a Jandaia, Fafijan. Daí, Jandaia foi fácil. Entrei, passei.
né? E lá as aulas eram só finais de semana. Daí eu dava aula à noite, acho que eram 2 aulas, daí final de semana eu estudava na faculdade, e no meio de semana eu fazia cursinho, daí apareceu a oportunidade de eu dar aula em Ivaiporã. E eu fui dar aula em Ivaiporã. Para o supletivo de novo, para a EJA. Só que lá já era ensino médio. Então já era o 2º grau. E aí você saía de Apucarana, Pegava uma combosa ia de Kombi até Ivaiporã. para Ivaiporã. E foi um ano assim, dando aula para o supletivo em Apucarana, para o supletivo em Ivaiporã. E naquele ano eu passei. Quando eu passei no vestibular, eu lembro que o resultado... Eu vim fazer vestibular aqui, na UEM, passei na UEM, saiu o resultado antes. E passei na UEL, foi o resultado na sequência, uma semana de diferença. Eu queria passar na UEL, porque quando eu passei aqui, foi um dia chuvoso, como hoje está chuvoso, né? E na UEM não tinha os asfaltos como tem hoje. E eu estava com uma roupa branca, eu fiz vestibular. A roupa ficou marrom. Falei, meu Deus do céu, estudar aqui vai ser difícil. Mas eu já passei lá na UEL, é um campus, acho que é um dos mais bonitos do Brasil, né? Era uma fazenda, fazenda Perobal, que o símbolo da UEL é uma peroba, né? Daí acabei passando lá também, fui para lá. E daí, quando eu passei no vestibular, já estava para 17 para 18 anos, ele fala o seguinte: você já deu aula aqui à noite, ciências, deu aula em Ivaiporã, agora está na hora de você entrar no primeiro colegial. Falei, primeiro colegial? Mas eu tenho 18, os alunos têm 14, 15. Eu falei, qual o problema? Só não dá risada no primeiro dia de aula. Fui lá, fui dar aula. É só não contar piada para os alunos. Só pode contar piada, não pode dar risada. E eu tenho essa característica mesmo, eu não sei contar piada, então foi tranquilo. E então eu tinha 3 anos de diferença ali, né, quando eu dei aula. É uma turma que se formaram em 90, então 90, 89, né, ali 88. Foi uma turma que marcou bastante minha vida, porque eu me tornei amigos deles, né? Porque imagina, quando eu estava dando aula para eles, porque eu fui acompanhando a turma. Dei aula no primeiro, dei aula no segundo, dei aula no terceiro. Quando eu estava dando aula no segundo, eu lembro muito bem, até lembrei da história esses dias. Estava dando aula, de repente uma gritaria dentro da sala de aula, gritando. Eu olhei para trás, soltaram um sapo dentro da sala de aula. Imagina, vocês mulheres com um sapo dentro da sala de aula. Ali para testar o professor, né? Mas consegui resolver tranquilamente. E no ano seguinte, quando eles estavam no terceiro, era muito engraçado, porque era uma turma muito unida. Mas muito unida. Todo sábado tinha churrasco. Todo sábado. E eu preocupado, né? Falei, se você mandar embora, imagina festando com esses jovens todos os sábados. E não é que todos passaram no vestibular. Professor, e como Todos. é que conciliava? Porque aí você já estava na faculdade Loucura. e dando aula nessas cidades todas. Exatamente. Chegou o momento de eu comprar um carrinho, eu comprei um Fusca verde. Nossa, lembro desse Fusca até hoje. E aí abandonou a Kombi e passou a viajar de A Fusca. Kombi era do colégio, eu pegava a Kombi do colégio. Daí esse Fusca que eu ia para Londrina, vinha para cá. Não, mas eu digo, aí não ia mais de Kombi. Ia para Ivaiporã ainda ia de Kombi. Ia de Kombi. Chegou um momento que a gente quer aqueles dojões assim, antigos ainda também, certo? Mas era da escola daí. Então era o seguinte, era Apucarana para dar aula, meus pais moravam lá, ia para Londrina. Em Londrina, eu no primeiro semestre morei com uns amigos, uma república. No segundo semestre, o meu amigo, que é amigo, né, desde o cursinho, o Beto Preto, deputado federal, secretário. Foi secretário de saúde. E tal. A gente sempre foi amigos, desde os 16 para 17 anos. Daí a avó dele, Dona Elza, comprou um apartamento em Londrina, lá na Pio 12, bem no centro de Londrina. E ela chegou e falou para mim, ó, você vai morar com o Beto. Eu falei, mas como? Não, você vai morar com o Beto. Daí eu fui morar com o Beto. Então, não era uma república, certo? Não pagava aluguel, a gente dividia alguma coisa. O Beto, a Dona Elza, não vai pagar nada. Mas eu também sentia meio constrangido, então eu pagava energia, né? Daí eu falei assim, Beto, não vai pagar nada, cara, eu sou meio chato, então vamos contratar uma empregada. Então era uma república, uma empregada doméstica. Porque eu tinha que pagar alguma coisa, né? Mas foi sempre assim, muito corrido mesmo. Londrina, Apucarana, Maringá, Ivaiporã. Nesse processo todo, bem, o senhor teve alguns mentores. Esses professores ajudaram a construir o professor Barbieri, empreendedor, professor, arrojado, que nós conhecemos. Isso.
O senhor foi moldado dentro dessa escola. Fui. E esse ano eu estava lá em Nova York, na NRF, e o Magic Johnson falou uma coisa que marcou bastante. Ele falou assim que ele agradece muitos mentores que passaram pela vida dele. Então ele ouviu muitas pessoas. E um dos conselhos que ele tem que dar hoje para os empreendedores é: escolham e sigam os seus mentores. Então eu tive vários mentores. Então eu pude falar do professor Oia, né, que foi o primeiro, vai dar aula particular, eu vou, não, né? Acabei dando. Professora Zélia, professor de geografia, coordenadora, que estava lá e me ajudou muito. Professor Doribê, professor de história, proprietário do colégio, sócio do OEA, que me ajudou muito. Mas eu tive também outros professores. Por exemplo, eu dei aula de biologia, fiquei em sala de aula durante 28 anos. Um professor de biologia que me ajudou muito, né, foi o Baroni. O Baroni dava aula de biologia, então ele foi meu professor de biologia, depois eu, né, tive como mentor. Eu tive, assim, durante muito tempo, assisti a aula dele para aprender, para dar as minhas aulas. E outro professor que me ajudou muito, embora não seja de biologia, era o professor Pardal, e que eram amigos, Baroni e Pardal, sempre estudaram juntos, fizeram medicina junto. O Baroni é médico hoje em Ivaiporã, tem agora 2 filhos médicos. O Pardal é médico também em Londrina, tem já uma filha médica e tem mais 2 filhos que estão finalizando a medicina. E eles me ajudaram muito em termos de dar aula, preparar aula, a importância de você estudar antecipadamente, a importância de você ter um quadro bonito, né? Um quadro bonito, um quadro que tinha uma lógica na hora que você dava a disciplina. Então, alunos, a gente não permitia que aluno chegasse atrasado, mas se o aluno chegar atrasado, ele tinha uma sequência do que foi dado. Então, meu quadro era muito bonito. Não como o do Pardal, por exemplo. O Pardal era uma coisa assim, fora Uma obra de arte. uma obra de arte, fora da normalidade, né? Então, esses me ajudaram muito. E quem me ajudou, que não tem nada a ver com biologia também, foi o Zumas, Pedro Zumas, que professor de português, professor de gramática, né? Eu fui um aluno que li muito pouco quando era moleque, né? Li muito pouco. E claro que você tinha que melhorar o vocabulário, melhorar, né, a tua escrita e tal. Então o Zumas me ajudou muito. Então foram os mentores ali no início, né? Mas é claro que cada vez que você vai passando de fase, vai ficando mais experiente, aparecem outras pessoas que contribuem com a sua formação. A vida da gente é permeada por isso, né? E a gente tem que valorizar essas pessoas. Né, Lídia, você falou que gosta de ouvir histórias. Histórias, é importante a gente ouvir histórias de pessoas onde elas falam que elas acertaram, que elas erraram e que todos os erros acabam sendo um grande aprendizado, né? Então, essas pessoas foram importantes porque elas me ajudaram. Tem uma frase, não é bem essa frase, né, de Guimarães Rosa, que diz o seguinte: para os pobres, as distâncias são maiores. Pobres do quê? De informação, de conteúdo, de amizade, de entendimento, né? De entendimento. E fica mais difícil. Então, quando você tem essas pessoas, elas ajudam você a pular etapas, né? E é muito legal, né, quando você comenta do papel desses mentores na sua trajetória, mas você também sempre foi um homem que aceitava as oportunidades. Sim. E isso é muito legal, porque muitas vezes a oportunidade está lá, você tem medo, você não se sente preparado, né? E aí você sempre, eu não me sinto preparado, mas eu aceito. E isso faz toda a diferença. O medo existe, o frio na barriga existe, certo? Mas eu sempre fui muito otimista. Eu sempre achava que ia dar certo no final. E 99% das vezes acabaram dando certo mesmo. E a gente sente isso, né? Até essa energia positiva em você, em todas as suas falas, né? E isso nos incentiva e nos motiva a continuar e a seguir, que é possível, né? E o reconhecimento e a valorização de quem ajudou você a chegar. Mas as coisas você tem que falar, tem que reconhecer, valorizar. Isso faz parte, né, do crescimento da gente até como pessoa, né? Valorizar as pessoas que nos ajudaram. Professor, pensando um pouquinho lá atrás, quando o senhor era criança, você sonhava em ser professor, sonhava em ser empresário, o que passava na sua cabeça? Nada. E qual foi o start, assim, você falou, vou virar empresário, como é que foi essa transição? Olha, nunca imaginei ser professor, né? Nunca mesmo. Na minha família só tinha uma tia professora, depois outra tia se tornou professora também. Lembro que essa minha primeira tia que virou professora, tia Ana, já faleceu faz alguns anos, ela é lá em Borrasópolis ainda,
ela dava aula em escola rural. E sabe aquelas escolas multisséries? Então tinha assim, a fila do primeiro ano, a fila do segundo, a fila do terceiro, a fila do quarto ano. Era assim. E algumas vezes eu ia com ela, né? Mas eu nunca imaginava essa professora. Depois eu tive uma outra tia, essa é a irmã do meu pai, a irmã da minha mãe, tia Fátima, que chegou até a ser secretária de educação lá em Goiôerê, né? Então essas duas pessoas que foram professoras da minha família, mas eu nunca imaginei. Empreender também, acho que nunca. Meu avô, o pai do meu pai, era empreendedor. O único da família ali, dos meus pais, era o meu avô. Mas ele morreu muito cedo e eu convivi com ele, mas eu gostaria de ter convivido muito mais. Ele tinha aquela visão de comprar, de vender, de ganhar dinheiro, já teve estabelecimento comercial e tal, mas foi a única família. Em que momento esse professor tão ativo e que sonhava, que ainda queria ser farmacêutico, em que momento ele se tornou um empreendedor oficialmente? Porque nós já vimos que esse movimento todo já era uma caminhada empreendedora. Pois Mas em que momento nasce o professor José Carlos Barbieri empreendedor? Eu vim dar aula em Maringá em 88, final de 88. Dei aula durante 2 meses no Colégio Drummond, ali em cima da Livraria Herval, aqui, né, Maringá, na Avenida Herval. Terminou o período de aula, foram 2 meses. No ano seguinte, eu fui convidado para ir trabalhar no Colégio Ângulo, que hoje é o Colégio Platão. E comecei a dar aula, né? Até lembro muito bem da conversa que eu tive com o Wander e com o Scabora. Pô, mas você vai deixar a gente na mão, a gente trouxe você para Maringá. Eu falei assim, olha, eu preciso trabalhar. E lá eu vou ter mais aulas que aqui. Então, eu posso dar aula dos dois? Não, é lá ou aqui. Eu falei, então eu vou ter que ficar lá, porque lá eu tenho mais aulas. Já tinha aprendido a negociar, né? Aula 1, né? Fui dar aula no primeiro colegial, segundo, terceiro colegial e cursinho para vestibular. Daí, no meio do semestre, isso em 89, os donos, Alkinder, professor de matemática, Gal, que era bióloga, mas não estava em sala de aula, resolveram vender o colégio. E ofereceram para os professores. E daí, o Toninho, que hoje é o diretor do colégio Platão, o Toninho foi o primeiro a ser procurado, levou essa ideia de comprarmos para Apucarana. E de nós discutimos lá em Apucarana, e eu fui convidado nessa discussão para ser sócio. Nem imaginava, né? E também não tinha dinheiro. E nós compramos na época em 17. Toninho, estudante de Direito, eu estudante de Farmácia, Barone, estudante de Medicina, Pardal, estudante de Medicina, o Sidney, que era estudante de Direito. Ou seja, nós estudantes, dando aula, né, resolvemos então encarar essa nova fase. E durante 2 anos eu trabalhei, como a grande maioria, pagando a minha cota com aulas. Engraçado que quando nós vínhamos, eu morava em Londrina, morava com o Beto Preto nessa época, quando eu vinha para cá, a gente tinha que se virar com tudo. Com a gasolina, né, onde ficar. E eu lembro que no primeiro momento a gente tinha que ficar na casa de um, na casa de outro. De repente apareceu um pai que diz o seguinte, olha, vamos permutar, eu tenho um apartamento na frente do Gastão Vidigal e eu tenho filho para estudar. Então, pagava assim, a mensalidade com o apartamento. Então nós vínhamos, a gente tinha um apartamento para ficar. Depois eles se formaram, a gente acabou indo morar dentro do colégio, ali na Santos Dumont, onde é hoje, né, a Casa dos Uniformes. Ali no segundo andar tinha um quarto dos professores, era o beliche e tal. Quando a gente abria a porta, assim, dava na sala dos professores, certo? E eu vinha para cá para dar aula quarta-noite, quinta de manhã. Quarta-noite, ali do lado, era a passarela. Samba. Eu não dormia de jeito nenhum, então eu ia pra passarela, né? Ficava até acabar. Muito útil ou agradável, né? Professor, ninguém é de Era um apartamento, quarto e sala, né? O quarto dos professores e a sala dos professores. E daí foi em 89 que acabei virando, né, empreendedor. Também nada planejado, surgiu novamente um cavalo arriado, montamos em cima do cavalo, né? Mas acho que acredito que isso veio
de pensar um pouco como o meu avô foi empreendedor e tal. Eu tive oportunidade de, quando era criança, lá em Borrasópolis, né, ter conhecido uma irmã chamada Nitz, que fazia teatro, né? Eu tive a oportunidade também de ajudar a cuidar do clube de jovens que tinha na igreja, né? Então eu ficava com a chave, fazia teatro. Então ali já começa a dar as responsabilidades, as cobranças, tal, juntando mais aquela lembrança do meu avô e tal. Por isso que eu acredito que aceitei a ideia e me tornei ali então empresário. Professor, mas eu acredito também que naquele momento eram todos muito jovens. O jovem não pensa muito, né? Se fosse essa proposta para adultos já formados, muitos não aceitariam. Não. Os jovens Acredito que encararam. Vamos ser donos de uma escola. Aqueles que vai ficar rico. Você é empresário, né? Então, assim, enche, né, os olhos. E não pensa onde eu vou dormir, como é que eu vou fazer. E 2 anos, gente. Imagina você ficar 2 anos trabalhando sem você retirar um único real do E seu pagando, negócio, né? Porque você tinha custo para Por isso chegar eu tenho que dar aula em outros lugares, né? Você dá aula em Apucarana, dá aula em Essa é uma Londrina. mentalidade empreendedora Sim. legal da gente falar, e como é importante a gente desenvolver isso nas pessoas, né? Esse imediatismo, acabar com isso. Porque a gente precisa ter visão a longo prazo. E essa questão da ousadia, né? Que a gente percebe assim, e eu digo como empreendedora, juventude, né? exatamente, no início era assim, vamos fazer como? Ninguém se perguntava como, nós vamos fazer, e depois no caminho você ia aprendendo. Quando você vai ter uma maturidade empresarial maior, você começa a ser menos ousado, porque você acaba pensando demais. Não que isso esteja errado, mas eu acho que falta um pouco, a gente vai perdendo um pouco dessa ousadia, e que te faz ter muitos resultados, que talvez, né, no início a gente não tem muito essa... Mas tem uma outra história, claro que a gente vai contar mais sobre essa parte da educação, mas tem uma outra história de empreendedorismo que também eu e um amigo, né, o Berguinho, nós fomos sócios de boteco também. Eu ia te perguntar isso agora. Você teve Bar e alguma outra restaurante. área que foi Bar e se restaurante. E assim, casa sempre cheia porque os alunos iam, né? Então a gente tinha casa cheia. Os alunos de Ivaiporã aí, os alunos de Maringá aí, os alunos de Apucarana, era em Apucarana, chamava Grafite Bar e Restaurante. E assim, aos finais de semana a gente trazia algumas atrações. Eu lembro muito bem, tinha um grupo em Londrina chamado Batom... eu vou lembrar o nome dele. Tinha um nome, assim, eles eram um grupo que não só cantava, mas também interpretava. Certo? E a gente trazia, sempre quando a gente trazia esse grupo de Londrina, era casa lotada. Gente ficava de fora. Né? Chaminé Batom. Chaminé Batom. Chaminé Batom. Nossa Senhora. E a cantora, lembro que a cantora, eu encontrei com ela mais algumas vezes. Quando eu vim morar em Maringá, eu deixei as aulas em Londrina, né? E na hora de fazer a minha rescisão, ela trabalhava no sindicato. Ela fez minha rescisão. E que ano que era, professor? Eu vim para cá em 93. Então foi final de 92, começo de 93. Quando eu falei, não, chega, não quero mais viajar, porque viajar para dar aula. Eu deixei Londrina, mudei para Maringá e só fiquei ainda durante mais 4 anos, indo e voltando para Apucarana, no Canadá, onde tudo começou. A gente quer saber como é que esse empreendedor, né, esse aventureiro, se tornou reitor de uma universidade. Mas que idade vocês tinham, professor, nesse momento em que vocês decidiam viajar para lá e para cá, dar aula, aceitar comprar uma escola, pagando com o seu serviço, a média ali dos sócios, dos 17 sócios? Que idade vocês tinham? Comecei com 19 anos, né? Essa parte de empreendedora foi com 19 anos. Aquela ideia de que você tem que fazer um planejamento estratégico do seu negócio, nem passar pela cabeça dessa pela oportunidade. Só fui conhecer depois essas 30 características empreendedoras que o empreendedor tem, eu nem conhecia. Esse é o empreendedor aprende depois dos 25, 28, provavelmente. Daí quando eu fui fazer Empretec, daí que eu aprendi. Nossa, é tudo comportamental. Eu já tinha isso, né? Eu tinha, não sabia. Mas olha, para você que está nos acompanhando, nós não estamos dizendo aqui que não se deve, que não se pode buscar a estratégia, um modelo empreendedor, tem Sebrae, tem muitos serviços. Tem escola de negócios. Escola de negócios, assim, universidades, enfim. Mas que sim, essa aventura faz parte da vida do empreendedor também.
Só que vai chegar um momento em que ele vai ter que buscar conhecimento. Se eu tivesse todos esses conhecimentos, né, desde o começo, com certeza seria muito diferente. Mas Seria muito diferente. o jovem não tem esse pensamento. Não. A ousadia vem primeiro. Isso faz parte também, não é, professor? Isso faz parte. Faz parte. É aproveitar as oportunidades. Não deixar que as oportunidades passem, que vão embora. Faz parte. Você, né, pegar, focar, falar, não é essa aqui que eu vou abraçar e vou embora. E eu lembro muito bem que no começo, até quando eu comecei a dar aula, meu pai é caminhoneiro, né? Eu vou dar aula. Isso não é trabalho. Isso não é trabalho. Dar aula não é trabalho. Vai morrer de fome. Então, você tem que aproveitar essas oportunidades. Hoje, com certeza, qualquer pessoa que me perguntasse, ou que me pergunte, eu vou falar. Hoje, para você ter sucesso, você tem que se preparar. É muito mais concorrido, exige-se muito mais qualidade, eficiência, eficácia, né? Então, você tem que realmente estudar. Mas comece, né? Comece. Comece. Não tem medo. Muito bem. Uma característica que eu sempre incentivei em mim, assim, valorizei e tal, é de não dizer não. A gente percebeu já. Eu sou persistente, resiliente. E é caminhando, a gente percebe isso, né? É caminhando que o caminho vai se abrindo. Então, quando você aceita a oportunidade, você não sabe como é que você vai fazer aquilo, mas eu vou fazer. E aí você vai aprendendo, e é a tua habilidade também, né, professor, a gente percebe, de relacionamento. Sabe, Lígia, uma coisa que eu sempre valorizei, todas, né, quer dizer, eu estou na minha terceira sociedade. Primeiro, então, foi no Colégio Platão, fiquei durante 25 anos, fui sócio do Berguinho, né, no bar e restaurante Grafite. A segunda sociedade, nessa terceira, que eu estou com o Colégio AXA e com A UniCV. o UniCV. Eu sempre, né, não dei assim a primeira... eu vou ser o primeiro. Nunca foi. A coisa foi acontecendo. Por que foi acontecendo? Porque eu sempre valorizei muito o relacionamento, rede de contatos. Sempre. Até a Giovana brincava quando eu era responsável pela revista. Nossa, quanto que vale o celular do Barbieri? Eu falei, não sei, mas tudo que vocês precisam de contato eu tenho. Então o relacionamento é importante. Abre muitas portas, sabe? Eu nunca abusei disso, mas abre muitas portas. Com certeza. Muito bem. Então, vocês estavam lá já sócios de um colégio, aí o senhor falou Colégio Anglo, aí virou Platão. Hoje é o Platão. Hoje é o Platão. Em que momento vem a universidade? Joia. Logo que eu casei, né, eu acabei, né, ficando aqui em Maringá e tal, e encontrei um conhecido, que nem era amigo meu, né, e ele falou assim, estou abrindo uma faculdade. Tá abrindo uma faculdade? Tô. Qual faculdade? A Fama, que virou Unifam, Centro Universitário, né, Unifam. Ali foi o primeiro contato que eu tive com o ensino superior. Então o Evandro me chamou para ajudá-lo na parte administrativa, porque eu já estava fazendo a parte administrativa do Platão. Fui ajudá-lo, fiquei lá acho que mais ou menos um ano, e minha esposa, nossa, mas toda noite, você trabalha de manhã, de tarde, à noite também e tal. Falei, Evandro, eu vou sair e tal. E daí um coordenador, o professor Vicente, falou assim, você não quer dar aula? Já que você dá aula há muito tempo. Eu falei assim, mas eu sou da formação, né, na área de saúde e tal. Eu falei, faça uma pós e vem dar aula de gestão, porque você faz gestão durante o dia. Eu falei, tá bom, vou lá, né? Vou fazer gestão. Daí eu fiz MBA executivo, tive um contato ali com recursos humanos, microinvestimento, macroinvestimento, né, gestão de pessoas e tudo mais. Fui dar aula, tive marketing também, acabei dando aula inicialmente teoria geral da administração e depois acabei indo para marketing. E neste período eu conheci dois que são sócios meus hoje, o professor Hamilton, que na época trabalhava também na UEM, e o professor Plínio, que trabalhava na Faculdade de Maringá, que acho que você conheceu o Plínio. Conheci, foi meu colega também. Então, exatamente. Daí, conheci, parei de dar aula, e um dia, lá na Avenida Tiradentes, que hoje não está mais lá, o Pastel do Roberto, era um domingo, sempre assim, aqui em Maringá ainda acontece muito isso, após a missa, todo mundo ia para lá, né? E eu estava chegando, o Plínio estava saindo. Daí você tá, aquela conversa de amigos que você não revia há muito tempo. Daí você, nós vamos abrir uma faculdade, vamos abrir no colégio X ou no colégio Y. Eu falei, mas como?
só abrir esses colégios. Os filhos de vocês estudavam no Platão, vão abrir no Platão. E daí começamos a conversa, né? E durante mais ou menos 9 meses, isso foi em 2004, no finalzinho do ano batemos o martelo. Foi uma gestação. Foi uma gestação, quase 9 meses, gestação mesmo. Batemos o martelo que ia ser ali. E já na sequência a gente recebeu a comissão do MEC, né? Então a gente recebeu a comissão do MEC para autorizar a Faculdade Cidade Verde e 2 cursos, administração e contábeis. E jóia, daí eles já estavam formados, o grupo já estava formado, nós entramos por último, nós entramos em 4 do Platão. E como não tinha muito aluno, começamos em abril de 2000. Em abril de 2005 foi autorizada as 2 graduações, né? E foi credenciada a faculdade. Então ali estava dentro do Platão, eu acabei substituindo a professora Luzia como professor, então eu virei professor. No meio ali do primeiro mês de aula, o professor Ted, que acho que você conheceu também, o professor Ted falou assim, olha, eu vim para ser diretor, mas com 37 alunos, só no período noturno, não vai ter receita para me pagar. Daí ele falou assim, olha, eu prefiro sair da direção e também sair da sociedade. Daí o que acontece? Eles vêm, Barbieri, você já está aqui, você é professor, aceita ser diretor da faculdade. Eu falei, diretor? Mas nunca sonhei ser diretor de faculdade. Daí ele fala assim, mas quantas faculdades tem em Maringá? Eu falei, X, então você vai ser um dos diretores, só tem isso. Em Maringá toda. Eu falei, meu Deus, tá bom, aceitei. Provisoriamente. Provisoriamente, tá. E do provisoriamente são 19 anos. O golpe tá aí. Mas a faculdade com 37 alunos virou uma universidade. Quantos cursos hoje, professor? Hoje 150. Quantos alunos? 110 mil. Em quantos lugares desse planetinha? 900 lugares. Estamos no Brasil, em todos os estados, todas as capitais, né? E estamos também em Portugal, com 4 polos, no Japão com 10, na Espanha com 1, em Barcelona, na Inglaterra com 1, em Londres. Estamos abrindo agora em Miami. E isso começou... Como é que é o nome daquela professora, aquela aluna que era mãe de uma aluna? A primeira aluna, não lembro o nome dela, mas foi com a Alice. Que você chamou ela de Sandra. A Sandra. Sandra é o nome fictício. Tudo começou ali. Tudo começou ali. A semente foi plantada ali. Foi plantada ali, nem imaginava. Sensacional. Imaginava. E uma atitude mudou uma história. Sim. Né? De toda uma família. Então, assim, o quanto é fundamental que você realmente tenha a ousadia de aceitar as oportunidades. E se não tiver oportunidade, pessoal, você cria ela. Você está no ambiente correto, né? Num ambiente que te motive a isso, que fale de projetos, de resultados. E isso o associativismo traz muito pra gente, né? Sim. Estar nesse ambiente, além do relacionamento, também te abre muitas portas e faz com que você consiga enxergar ou criar oportunidades, né, professor? Exatamente. Concordo plenamente com o que você está dizendo. Tem muitas oportunidades que a gente tem a possibilidade, né, de ter por estar no meio. Sim. E conhecer as pessoas que são referência para a gente em negócios, né? Professor, e nessa caminhada toda, sempre conciliando um pouco em sala de aula, tendo que ir para a gestão, sem saber de gestão e sem conhecer muito, vai aprendendo, vai se preparando e vai para a sala de aula, sai da sala de aula, volta para a sala de aula. Tem uma E frase sempre buscando estudar. Não tem saída, você tem que estudar. É esse ponto que eu ia tocar agora. Você comentou a respeito da frase do Magic Johnson, que você esteve com ele, né, numa palestra lá na feira. Costumo dizer que a gente precisa estar preparado para as oportunidades que vão vir. Então, para quem está assistindo a gente agora, quais foram os principais pontos, não necessariamente um curso específico, mas quais as principais informações que você poderia passar para quem está assistindo a gente agora relacionado a isso? Porque a gente sabe, né, o improviso não faz excelência. Então, o que você sugere para quem está assistindo a gente agora? Então, eu tenho 2 faculdades. As 2 faculdades, claro que a primeira farmácia. O que eu trouxe desse curso? O que eu trouxe desse curso é conhecer pessoas. Conhecer pessoas e buscar conhecimento. É um curso muito difícil e exigia bastante estudos. A segunda faculdade que eu fiz, biologia, foi buscar o conteúdo que ia trabalhar em sala de aula mesmo, né?
Daí a pós-graduação que eu fiz, a primeira foi em gestão de negócios, daí aprender o que é marketing, o que é gestão de pessoas, o que é departamento pessoal, o que é investimento, microeconomia, macroeconomia, né, que fui utilizar no dia a dia, porque eu estava à frente de uma direção de uma escola, direção administrativa, eu tinha que saber tudo isso, porque era eu que coordenava a contratação e coordenava a demissão, certo? Então isso foi importante, buscar esses conhecimentos. E quando fui para o ensino superior, né, trabalhar no ensino superior, eu precisava ter também um título, pelo menos de mestre. Então voltei para os bancos escolares, fazer o mestrado. E daí eu tive a oportunidade de fazer um mestrado em promoção da saúde, onde eu peguei a minha origem, que é a área da saúde, e essa promoção da saúde eu acabei linkando com a escola, né? Então eu juntei saúde com escola para poder continuar no meu ramo. E uma coisa que eu sempre falei para meus alunos quando eu ia fazer, vamos fazer monografia ou vou fazer TCC, não inventa roda. A roda já foi inventada há muito tempo. Então vá trabalhar com o que você domine, que você conhece. Então, em todos, nas minhas monografias e também, né, na minha dissertação, eu fui trabalhar com aquilo que eu conhecia e que eu pude aprofundar mais e melhorar meu conhecimento naquele que eu já tinha, né, uma base. Entre tantos aprendizados, um que o senhor poderia compartilhar com a gente assim, em forma de uma frase, uma reflexão? Olha, é saber valorizar as pessoas que estão na sua vida. Eu acredito que a gente aprende muito com as pessoas, a gente acaba tendo a possibilidade de diminuir a distância. Então, hoje, eu sou muito grato para com as pessoas com quem eu conheci e que me ajudaram, desde lá do começo, como professor, né? Eu lembro agora, falando assim, lembro da irmã Nides, que me ajudou quando eu fui fazer teatro, a importância de estudar, a importância de se concentrar, a importância de memorizar um texto, né? Daí quando eu chego ali no Colégio Canadá Apucarana, a importância de você preparar, estar preparado, de você ter assim a habilidade de passar um conteúdo, mas ao mesmo tempo ter a humildade de falar, isso eu não sei, eu vou buscar para trazer para a próxima aula, certo? Acho que isso também faz você, né, ser respeitado, porque a gente não consegue saber tudo, né? Então são essas coisas que vão somando e que faz a gente ser o ser humano que a gente é hoje, né? Todos nós. Hoje o senhor está à frente da Associação Comercial e Empresarial de Maringá, como presidente, indo para a segunda gestão. E muita gente olha e fala, caramba, um dia eu quero ser presidente de uma entidade de classe, um dia eu quero ser uma referência. Esse dia chega, mas para que esse dia chegue, a construção é longa. É longa. Vou voltar em Borrasópolis, né? O responsável por cuidar da sala, que é a sala de recreação da igreja. É uma responsabilidade. Quando eu fui para o ensino médio, segundo grau, eu participava do Grêmio Estudantil. Quando eu entrei na faculdade, eu participei do centro acadêmico. Fui até participante do DCE. Quando eu vim morar em Maringá, eu participei do Sinep, que é o Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Noroeste do Paraná, certo? Quando eu comecei a entender o que era Maringá, aprendi, né, fazendo uma disciplina de mestrado na UEM com o professor Previdélio, o que era o CODEM. É muito legal esse negócio, vou fazer parte do CODEM, fiz parte do CODEM, né? Então, foram somando. Daí chegou um momento que o Wilson Filho me chamou, você não quer participar do COPEGEM? O que é o COPEGEM? Eu quero. Fui fazer parte do COPEGEM. Que é o Conselho Permanente do Jovem Empresário de Maringá. Então, eu fui participando. Então, a construção ela foi acontecendo, certo? Teve um planejamento? Não, mas foram acontecendo e, novamente, eu aproveitei as oportunidades. Até que quando chegou o momento, que há 18 anos atrás, era assim no COPEGEM. Hoje são 35, naquela época era 40 anos. Com 40 anos você está aposentado, né? Então, quando eu me aposentei, eu lembro muito bem que quem assumiu a gestão, foi a segunda gestão, foi o Ariovaldo Costa Paulo, e quem era superintendente da ASSIM era o Dirceu Herrero. Daí, falei, não, o Barbieri tem umas características que nos interessam, então vamos trazer ele para o CAD.
E daí me deram para ser presidente do Instituto para o Desenvolvimento Regional, que era o IDR. Você lembra do IDR? Sim, lembro. Lembra do IDR, Eu sou né? dessa época, Então, mas eu estava no Instituto Mercosul, né? exatamente. E daí o IDR, ele tinha um papel muito importante na época, que ele buscava fomento para desenvolver projetos da região. E era o IDR que fazia a gestão do CODEM. O dinheiro da prefeitura, porque o CODEM não é pessoa jurídica, saía da prefeitura, vinha para o CODEM, desculpe, para o IDR. Para o IDR. O IDR fazia a gestão do CODEM. Então, ali também foi uma outra escola, foi bastante interessante. Chegou um momento que o IDR acabou não dando certo, por vários motivos, e eu fui para a revista, fui cuidar da revista da Assim. Fiquei durante 10 anos cuidando da revista. Até que o presidente Michel assume e fala, ó, Barbieri, eu quero colocar as pessoas certas no lugar certo. Então eu quero colocar alguém de marketing para cuidar da revista. E daí eu gostaria que você fosse o vice-presidente para assunto de educação. Falei, ótimo, tudo a ver comigo. Beleza, deixei a revista. Aconteceu que quem assumiu foi o Rodrigo, que hoje trabalha na Rede Massa, mas o Rodrigo teve que ir para Curitiba. Daí o Michel falou, agora eu quero que você acumule. Não, Michel, mas eu não sou da área, brincando com ele, porque o Michel foi meu aluno, né? Daí o Michel, não, mas vem cá me dar uma mão. Daí eu fiquei durante a segunda gestão dele cuidando dos dois, né? Ou das duas pastas, os dois trabalhos das duas pastas, que é educação e o marketing cuidando da revista. E surgiu a pandemia, né? Daí que eu me aproximei mais do Michel ainda, e daí não imaginava de jeito nenhum que eu seria convidado para sucedê-lo. Então, e daí não, fui super aprovado por um grupo de guardiões da Assim, os antigos, né? Os empresários mais Os antigos. mais antigos, ex-presidentes da Assim. Ele levou lá o meu nome e o nome de uma outra pessoa, e eles falaram, é o Barbieri. Para mim foi assim um susto. Mas falei, não vou fugir dessa raia, né? Nunca falei não. Nunca disse Vai não. ser Isso aí. Então, se você está aí pensando em um dia estar em um cargo de relevância, em um lugar que as pessoas dizem um lugar de poder, comece agora a construir essa sua caminhada, essa escadinha que pode levá-lo para um lugar de destaque. Lembrando sempre que a jornada é longa, a jornada é árdua, mas a colheita vem. E não tem sorte não, viu, gente? Porque Sucesso agora, não acontece né, por acaso. olhar, né, onde o professor chegou e aonde vai chegar ainda, né, que tem muita água aí para rolar, né? Lígia, eu ainda continuo trabalhando de 12 a 14 horas por dia. Tá vendo? Continua. Não tem segredo, né? Porque, olha, você tem uma instituição de ensino e eu sou responsável por toda a parte pedagógica, toda a parte acadêmica e toda a parte administrativa. Não tem como estar na Assim, estar lá, estar ainda no Cinep. Eu faço parte da Federação das Escolas Particulares, tem reunião uma vez por mês fora de Maringá e tal. Se não se dedicar mais do que as 8 horas por dia. E, Isso não apesar existe. de tudo isso, gentilmente abriu um espacinho na sua agenda Uma honra para para contar nós. essa história para a gente. Professor, Prazer. muitíssimo obrigada pela participação, por compartilhar mais uma vez a sua história. É sempre muito bom ouvi-lo e aprender um pouco mais com o senhor Majô. Quer fazer considerações? É uma grande honra conhecê-lo, conhecer mais a sua história de maneira mais aprofundada, dizer que realmente, né, o sucesso não acontece por acaso, e é pra gente que está em casa, você que está em casa assistindo, se inspire em pessoas que têm a somar. A gente tem muitos exemplos de pessoas na internet hoje em dia que Sim. não tem tanta bagagem e experiência. Vamos ter mentores corretos, mentores que vão inspirar a gente. O Barbieri, com certeza, é um grande mentor e um grande líder aqui em Maringá. Parabéns pelo trabalho que Muito tem obrigado. desenvolvido. Lígia. Bom, só posso dizer uma coisa, que aula. Ai, obrigado. Foi uma verdadeira aula e muito prática para que nós, empreendedores, possamos continuar nossa trajetória, que realmente é desafiadora, mas é possível. E a tua história, nós chegamos à conclusão que sim, é possível e que basta acreditar e fazer acontecer. A atitude, eu acredito muito nisso, muda a nossa história. E muitas vezes a gente só toma atitude pensando em o que você vai ganhar com aquilo. E na tua trajetória, nós percebemos e entendemos que você ia fazer o teu melhor e as coisas foram acontecendo. Então não tem segredo, pessoal. Faça, comece, né? Não tenha pressa, tenha foco, que a nossa hora chega. Eu estou muito feliz de ter tido essa oportunidade de conhecer Obrigado. mais da tua história e poder me inspirar nela. Nossa.
Fico feliz também. Obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui. E você falou uma coisa que eu sempre acreditei. Se você vai lavar a louça, lava da melhor maneira. Se você vai arrumar a cama, arruma da melhor maneira. Se você vai preparar uma aula, prepare a melhor aula. É assim. Não tem segredo. Não tem segredo. Professor, muitíssimo obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada também a você que esteve conosco até agora. Inspire-se, aprenda, coloque em prática, experimente e continue acompanhando os nossos próximos episódios. Não esqueça, curta, compartilhe e comente para que essa mensagem possa ser multiplicada e chegar a muitos outros lugares. Até o nosso próximo episódio.